Oi, pessoal. Aqui estamos outra vez com o programa A Vida Continua. Eu, Ari Soares, apresento a vocês esse programa sempre com muita alegria no coração. Temos feito tantos amigos invisíveis. Invisíveis no sentido de são nossos amigos e nós nunca os vimos. E, vez ou outra, quando se tornam visíveis, nos abraçam em tantos locais públicos por onde andamos. Bancos, ruas, mercados, farmácias, feiras. Eu fico pensando que coisa bacana, como a imagem da televisão, ela tem um poder fantástico de aproximar pessoas que nunca se viram. Mas eu sinto o carinho, a alegria das pessoas me abraçando, dizendo que veem um programa, que curtem um programa, e eu fico muito feliz de verdade, porque você já sabe disso, o nosso programa é um programa extremamente simples, mas que é feito com muito carinho, é feito com muita dedicação, com muito sentimento, como diz o nosso rude cantor, com muito sentimento. Assim também é o nosso programa, né, Rude? Eu sei que de vez em quando você nos vê, então também é feito com muito sentimento. Então, a gente se alegra de estar levando a você, indo até sua casa, seja através do canal da TV fechada, da NET, o canal 3 da TV Japi, ou seja agora através das ondas da internet, pelo www.tvjapi.com.br. Desta maneira, nós estamos adentrando a mais e mais lares para falarmos de assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, aonde gostamos sempre de enfatizar os conceitos da doutrina espírita no cotidiano comum. E olha, sabe, gente, a gente acaba dizendo assim, ó, a sua religião é a sua religião, e por nós outros, extremamente respeitada. Não temos nós o intuito de sequer, nem em pensamento, contradizer, atacar, julgar, condenar a sua visão religiosa, histórica, bonita, não é? Porque é sua, é de foro íntimo da sua criação, do que você recebeu de berço e o que você continua acreditando, ou até aqueles que fizeram mudanças religiosas e partiram para outras experiências religiosas, ou até, agora vamos, ou até aqueles que já não mais se dizem religiosos, né? Que acreditam num ser superior, acreditam que há uma força maior no universo, né? Se você lembra daquela série dos Skywalkers lá, Guerra nas Estrelas, eles diziam que a força esteja com você, né? É porque tem pessoas que acreditam nessa força maior e ao acreditar nessa força maior, eles então chamam a força de Deus. Olha, o programa nosso é ao vivo, você pode estar participando do programa de uma facilidade. Está aí o telefone, você pode aqui acompanhar comigo o telefone, né? 2449-1423. Estamos aqui com o programa falando sobre a doutrina espírita e você pode nos perguntar o que entender melhor. Passamos recentemente pelo dia comemorado, o Dia dos Mortos. Muitas pessoas, durante aproximação deste dia, ou no dia, ou depois do dia, perguntam em Me Sabendo Espírita, como o Espiritismo vê o Dia dos Mortos, se comemora, se vai até os cemitérios, se leva homenagem aos seus entes queridos, levando flores e limpando os túmulos e cuidando e tarará, tarará, tarará. Como o
Espiritismo vê a morte, enfim, dos seus parentes e que depois se comemora anualmente ou num dia criado pela Igreja, um dia denominado o Dia dos Mortos, né? Bom, eu tenho um amigo de nome José e eu gosto muito desse meu amigo e ele definiu de uma forma muito clara para nós espíritas: o Dia dos Mortos é o dia dos mortos do corpo, né? Da morte do corpo. Porque nós, os espíritas, acreditamos que o corpo, sim, ele morre e permite ao espírito a sua libertação num fenômeno que os espíritas chamam de desencarnação. Rodrigo, estão chamando você ali, ó. Um fenômeno chamado de desencarnação. Então, nesse fenômeno chamado de desencarnação, há uma libertação do corpo físico e o corpo espiritual acaba por estar, de alguma maneira, agora livre novamente. Pode me dar, Rodrigo. Muito obrigado, filho. E temos já uma participação aqui. Muito obrigado, viu, Marlene, por você nos ter ligado e acessado o nosso programa. Ei, você aí em casa, liga para nós. 2449 aqui, ó. 1423. Essa pergunta que eu estou respondendo para vocês, como o espírita vê o Dia dos Mortos, me foi feito ao vivo e a cores, né? Então eu estou respondendo para você, se você também tem a curiosidade. Os espíritas vão ao cemitério homenagear os seus entes queridos desencarnados? Queridos, não. Nós não sentimos essa necessidade porque nós sabemos que no cemitério estão seus despojos físicos, aquilo que sobrar, e ele, espírito imortal, agora encontra-se no plano espiritual. E isso, ele não está mais aqui conosco no plano espiritual, não é? E ao sabê-lo vivo no plano espiritual, é claro que nós não comemoramos a morte dele em espírito. Ao contrário, o renascimento dele na condição de espírito imortal ao retornar ao plano espiritual. Sim, fazemos preces, oramos por eles, vibramos por eles os pensamentos melhores para que eles se encontrem cada vez mais fortes, mais animados, né? Muito bem. Marlene, gostaria de saber, no dia de finados, os espíritas visitam os túmulos? Eu me adiantei à sua pergunta, hein, Marlene? Porque, de fato, esta é um questionamento muito comum, né, Marlene? Por isso as pessoas nos perguntam: Marlene, eu sintonizei com você, olha nos meus olhos, Marlene, eu sintonizei com você e você me fez a pergunta em pensamento e eu já pude lhe responder sem você tê-la feito. A Luana está dando risada lá dentro porque achou interessante essa situação, porque foi mesmo. Mas espero ter respondido isso, Marlene. Então nós, os espíritas, obrigado, Rodrigo, nós vemos diferente essa necessidade de irmos até os túmulos. Não significa, preste atenção, não significa que nós não cuidemos do lugar onde se colocam os despojos físicos do nosso ente querido. No caso, os túmulos ou os cemitérios, seja lá o que for, nós não descuidamos e cuidamos sim direitinho disso, né? Marlene, obrigado pela pergunta, viu? Participe mais, Marlene. Cristiane, você não falta, hein, Cristiane? Muito bem. Como vai ser a transição planetária sobre o que o Chico falou sobre 12 do 12 do 12? Olha, vamos deixar claro que isso é... Vocês não sabem do que a Cristiane está perguntando. Chico Xavier deixou claro para algumas pessoas íntimas dele
sobre uma data possível aí que as pessoas falam em 12/12/2012 e tudo mais, e ele simplesmente colocou que o planeta Terra está fazendo uma transição planetária. Ponto final, né? Mas deram uma rebuscada nisso, quase dando a entender o fim do planeta Terra, o fim da humanidade, uma transição cataclismática, extremamente terrível para o nosso planeta, e ele não falou nada disso. Divaldo Pereira Franco, recentemente, eu posso afirmar que Divaldo Franco, aquele médium da Bahia, está entre os médiums hoje que respondem pelo movimento espírita no Brasil e no mundo. Uns 4 ou 5. E Divaldo faz parte desse grupo de espíritas extremamente esclarecidos. E ele nos disse que, numa comunicação do Chico Xavier, não foi isso que o Chico disse, não é? Que nós, mais uma vez, agora os espíritas não causem medo nos espíritas, né? Isso no mundo de um modo geral. Que não seja o espírita aquele a causar medo no mundo. Ele não quis dizer, viu, Cristiane, numa transição exatamente de fim de humanidade, por favor. O que o Chico quis nos passar foi as mudanças éticas e morais que o ser humano encarnado na Terra haverá de buscar dentro dos seus costumes de vida. Haja visto, abramos os olhos, né? Haja visto a quantidade hoje de ONGs no planeta todo, preservando o ser humano enquanto criança, enquanto deficiente, enquanto faminto, enquanto idoso, enquanto abandonado, enquanto doente, enquanto passado pelas guerras. Todas essas ONGs maravilhosas estão a cuidar da humanidade sem ganharem um tostão. Fazem-no para mostrar ao ser humano ainda encarnado na Terra que todos nós poderemos modificar o nosso planeta amando ao nosso próximo como a nós mesmos deveremos amar. No preceito máximo de Jesus, amar ao próximo, ama teu próximo como a ti deves amar. Lembra-se disso, né? Temos também o José Rosário participando conosco. José Rosário, boa noite. Obrigado pela tua participação, querido amigo, que está sempre conosco. José está perguntando assim, ó. Gostaria de saber se no plano espiritual, lá os espíritos desencarnados sentem frio, calor, sentem a chuva e etc. José, o livro Nosso Lar, de André Luiz, que ganhou uma potencialidade quando virou filme no cinema nacional, e reconheçamos, foi feito de uma forma primorosa nos seus efeitos especiais e na mensagem a qual ele deveria passar, não é verdade, José? No início do livro, André Luiz fala-nos que ele andava numa região que ele não conhecia. Depois, ficamos conhecendo que eram as regiões inferiores. Aqui no meio de muitas religiões, virou regiões umbralinas, né? E ali, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sede. Ele tinha que beber daquela água que ele encontrava, e nem era uma água de uma grande qualidade, segundo descrição do primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Então, baseado nessa situação,
nós podemos afirmar para você, José, sim, depois de desencarnados, nós também vamos sentir frio, calor, fome, sede, saudades, raiva, tristeza. Sim, vamos sentir sim, tá bom? Então, basta nós entendermos que o espírito utiliza aqui, enquanto encarnado, um corpo material denso, como esse que eu estou usando agora, e desencarnado ele utiliza-se de um corpo semimaterial, perispiritual, mas que dá a ele também todas as sensações que ele tinha enquanto estava encarnado. Tá bom, José? Deu para entender? Espero que sim, não é? Mais uma participação. Hoje o pessoal está ligadinho no programa. Que coisa boa. Denise, obrigado pela sua participação, viu? Eu não sei se você é quem eu estou pensando que é, mas se você não for, Denise, fica aqui meu forte abraço pela sua participação. Esses outros que me perguntaram anteriormente já vem participando conosco. E você que ainda está em casa, ainda temos mais de 12 minutos de programa, você ainda pode ligar para nós e nos fazer uma pergunta e nós ficaremos imensamente felizes em ter a sua participação no programa e a gente tentar responder a tua pergunta. Muito, muito obrigado, viu? Denise, então, diz assim: Ari, eu gostaria de saber que, além das orações, o que mais podemos oferecer para os nossos entes queridos desencarnados? E como transmitir, como eles vão receber? Muito bem, boa pergunta, né, Denise? Claro que as nossas orações, Denise, elas serão extremamente importantes, né? Mas olha, Denise, tem uma coisa que a gente faz, às vezes por descuido. Não sei se isso já aconteceu com você na sua família, mas eu posso te afirmar que não é muito diferente ou muito difícil não ter acontecido o que já me aconteceu várias vezes em família. Num descuido nosso, a gente às vezes começa a falar de um ente querido desencarnado, lembrando apenas coisas ruins dele ou dela, lembrando atitudes equivocadas que ele ou ela tiveram. Esses nossos comentários os atingem violentamente. Se você assistiu e a vida continua, você vai se recordar quando a filha fala mal do pai e este pai está ao lado dela, ouvindo a filha contar para o seu atual namorado o quanto o pai fora ausente, não se preocupou com ela, não cuidou dela, só estava preocupado em trabalhar e ganhar dinheiro. Ele não tinha nenhuma outra preocupação. Ele sofreu muito, ele se entristeceu muito. Naquela hora ele até chorou. Queridos, então imaginemos, né, Denise, que por um descuido seu, meu, nosso, a gente começa a falar mal do nosso ente querido desencarnado. Ou a debochar da maneira como eles se comportavam, ou até a desejar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, quando ela fala do seu ex-marido, eu tenho até evitado falar sobre isso com essa pessoa, porque ela deseja que ele esteja queimando numa fornalha de 2000 graus no inferno. E eu fico pensando, né? Que vibração ruim. Então, sabe, Denise, vibre emocionalmente, carinhosamente pelo seu ente querido. Comente coisas boas dele, dela.
Fale coisas alegres dele, dela. Deem risada sobre ele, sobre ela, né? Eu me lembro no enterro de minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito alegre, muito sorridente, muito feliz. E ela, no dia do enterro dela, estávamos todos reunidos, os familiares queridos dela, né? Primos, uma irmã, mas também os filhos, nora, genro e assim por diante. E aí nós tínhamos... obrigado, Luana. E aí nós tínhamos toda a família, e eu me lembrei de contar uma história jocosa, alegre, que ela me havia contado, e no dia do enterro dela, nós demos risada ao lado dela, com tanto carinho, com tanta alegria, de termos feito parte daquele grupo de amigos de minha mãe. Quando às vezes eu estou em família e surge algum assunto denegrindo um pouco, eu digo, gente, mamãe tem tanta coisa legal para a gente lembrar, por que nós vamos lembrar coisas não tão agradáveis? Porque essa vibração vai atingir ela, entendeu, Denise? Então, que a gente lute para estar vibrando sempre coisas muito boas do nosso ente querido. Às vezes, que você dedique na compra de uma flor, na compra de uma coisa bonita que você sabe que ele ou ela gostariam, que você dedique aquilo a eles. Porque no livro Violetas na Janela, Patrícia, e esse livro tem esse nome, recebia flores que sua mãe colocava e dedicava a ela, trocando essas flores, essas violetinhas, com frequência na janela do quarto dela, e ela recebia a vibração dessas flores no plano espiritual. Olha que coisa legal. Então, viu, Dê? Você pode transmitir aos seus entes queridos bons pensamentos. Eu me lembro quando nasceu meu netinho, e faz pouco menos de um ano, eu me lembro que ao abraçar esse meu neto e tudo mais, no meu primeiro encontro com ele, em pensamento eu disse, mãe, olha que lindo, o seu primeiro bisneto está aqui, olha, que coisa mais linda, né? Porque era o primeiro bisneto que ela tinha, ela já tinha bisneta, mas bisneto ainda não. E eu disse emocionalmente a ela, e eu tenho certeza que ela, aonde estiver, recebeu essa minha vibração amorosa e deve ter feito muito, muito bem a ela, né? Última pergunta, gente, olha, já está quase terminando o programa. Voltei até que beber uma aguinha aqui, me dão licença. Muito bem. Há uma outra pergunta, não sei se é a mesma pessoa, se é a própria Denise. Como o Espiritismo vê o adultério? Igual Jesus. Do mesmo jeito que Jesus. Atire a primeira pedra. Aquele dentre vós que estiver sem pecado. Pois que o adultério é um dos muitos erros que a gente comete na Terra. Ele não é maior, não é menor. É um equívoco. É um erro. Que poderá ser perdoado pelo cônjuge amado. Pelo verdadeiro cônjuge. E eu conheço, gente, pessoas maravilhosas que eu adoro, porque perdoar o seu cônjuge, na escorregada que deu, na lambança que fez, na caída que caiu, na fantasia que criou, e se arrependeu, e pediu perdão, e voltou, e foi aceito. O Espiritismo vê como um equívoco, Denise, um equívoco plausível ao ser humano encarnado na Terra, que está preso ainda às sensações, que não está preso ao ser no seu melhor âmbito e ao sentir no sentido do prazer, e equivocando-se muitas vezes. Estes que caem e se levantam
e reconhecem o erro e recebem o perdão divino do seu cônjuge, da sua cônjuge, eu me digo, você já está no lucro, meu irmão ou minha irmã. Você já está no lucro, porque verdadeiramente você é amado, você é amada. Lembra-se que Jesus, para a mulher adúltera, ele diz a ela, mulher, dentre estes que aqui estavam, quais foram os que te condenaram? E ela disse, mestre, ninguém. Todos foram embora. Então também eu, disse Jesus, não vos condeno. A mulher então cai em si e percebe o equívoco que cometera e cabisbaixa. Começa a andar quando Jesus segura carinhosamente no braço e lhe diz, muito bem, minha irmã, o seu arrependimento já está dentro de meu coração. Porém, vá e não peques mais, para que o pior não vos suceda. Que fantástico, não é? Para que o pior não vos suceda. Eu diria assim, gente, eu não sei como vocês veem, mas é como eu vejo. É mais do que divino, não é? O perdão da pessoa, aceitando o seu ente querido. E olha, gente, eu conheço pessoas que aceitam mesmo, sem humilhar o ente querido, porque tem muitas pessoas que passam a humilhar o ente querido, a ofender. Vez que outra, ele chega um pouco mais tarde e já faz aquelas colocações inadequadas, mostrando que verdadeiramente pode ter perdoado com a boca, mas com o coração não esqueceu. E isso não vai dar certo, porque um dia aquele que cometeu o erro não aguentará e deixará o seu ente querido. Pense nisso, é maravilhoso, se você conhece como eu conheço, aquelas pessoas que perdoaram de coração, e aquelas pessoas que se arrependeram de coração, o equívoco que haviam cometido, e reorganizaram o seu processo de vida reencarnatório. Muitas vezes, viu, gente? Amando-se mais do que amavam-se antes. Então não nos cabe aqui estar julgando a ninguém. Não é o nosso objetivo. E não pode ser de ninguém, não é verdade? Sim, é verdade, o programa está acabando. Passa rápido, né? Você vê aí, tivemos 5 perguntas no programa e o programa voou. Onde a gente agora já tem que encerrar o programa. E fazemos isso mais uma vez, com aquela vibração amorosa e carinhosa, com a nossa gratidão, dizendo mesmo muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Você agora pode acessar o www.tvjapi.com.br. Estamos às segundas-feiras, online, ao vivo. E esse programa ele está agora gravado e você poderá acessá-lo em outras oportunidades, não é? Mas desejo a você e a todos os seus que moram dentro da sua casa a paz do Cristo como uma bênção maior, protegendo ao seu lar, amparando ao seu lar, ajudando ao seu lar. Que haja muita paz, hoje e sempre, no seu lar. Até o próximo programa e muito obrigado.